Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre todos nós. Amém? É mais um momento de alegria, de gratidão em nossos corações, em poder estar na casa do Senhor, em mais um domingo, dia do Senhor, onde nós consagramos esse tempo a Deus, esse culto a Deus, consagramos esse dia a Deus, dando a Ele todo louvor, toda honra e toda glória e toda adoração. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 2. Salmo 2. Vou deixar assim mais distante da boca, viu, Alexandre? Salmo 2. Assim está escrito: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe hás de falar no seu furor, os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos, ó Pai, fale aos nossos corações. Assim nos colocamos à Tua disposição para ouvir a Tua mensagem essa manhã. E que as palavras dos meus lábios, o meditar no meu coração, possa ser agradável somente a Ti, Deus meu, Rei meu, Redentor meu. Assim eu oro, assim eu peço, assim eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o que a gente mais percebe, principalmente se você tem no seu Instagram, segue muitos irmãos, segue muitas igrejas, e a postagem que a gente percebe dos nossos irmãos, sejam eles batistas, pentecostais, sejam anglicanos ou presbiterianos, é a sua inconformação com a maldade. Vivemos na nossa contemporaneidade uma maldade extrema, irmãos. Uns indagam que é por causa da democratização da informação. Hoje todos têm um celular que grava, que manda vídeos, que conecta a uma rede mundial de internet. E a facilidade da internet, com celulares cada vez mais sofisticados, a informação ela espalha rapidamente. Então, se alguém é atropelado ali na esquina, logo essa notícia chegará a todos os celulares. Se um cachorro é atropelado na rua lá embaixo, logo se descobre pela câmera daquela região, né, aquele atropelamento, e logo se espalha por toda a internet. Se o vizinho briga, o outro vizinho vai no muro, filma a briga. Se há uma violência por parte de ambos, logo
se espalha, viraliza em toda a internet aquilo ali. Então, nós percebemos que hoje há, de fato, uma grande democratização. Eu não falo democratização, mas eu falo um grande divulgar, por meio das mídias, das redes sociais, dos acontecimentos. E, infelizmente, o que nós temos mais nas mídias, nas redes sociais, são notícias ruins, mortes, né, por meio de assassinatos, latrocínios, por meio de questões de drogas, violência contra animais, violência contra mulheres, violência uns para com os outros, e o que nós mais temos é exatamente isso. Principalmente se você segue nas suas mídias sociais esses canais de notícias, sejam pelo Instagram, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, notícias ruins são dadas o tempo todo. Quando a gente olha para as Escrituras e a gente vê aqui o salmista Davi, ele também está indignado com a maldade em seu entorno. Ele está indignado com a grande maldade. Ali nas circunstâncias que ele está vivendo, onde os amonitas, ali o contexto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel 10, os amonitas estavam intentando contra o seu reino, os amonitas estavam contratando outros reis e príncipes para guerrear contra o povo de Israel. E a guerra não era somente de forma violenta com armas, mas a guerra ela era também por meio de palavras. Eles queriam também defamar ou difamar a pessoa do rei Davi. E a língua era venenosa, as atitudes eram maldosas. E esse salmo também é um salmo messiânico, aponta para Cristo Jesus. Esse salmo ele foi citado 18 vezes no Novo Testamento. Ele é citado lá em Atos 4, dos versos 25 a 26. Ele é um salmo que aponta para Cristo. Mas ele é um salmo que também traz para nós algumas realidades que nós precisamos atentar como servos de Deus e como cristãos, diante dessa realidade iminente que nós enfrentamos, de maldade, de crueldade. O mundo não piorou. A maldade está aí, desde a época de Davi até a nós. O que nós temos hoje é um excesso, uma grande quantidade, uma enxurrada de notícias, por meio daquilo que nós temos nas mãos, que são as mídias, que são, de fato, a internet. E isso, irmãos, pode desmotivar, isso, irmãos, pode entristecer, pode causar, irmãos, tristeza, depressões, angústias profundas. E quando nós percebemos aqui, dos versos 1 a 3, podemos tirar, irmãos, algumas verdades que precisamos entender. Primeiro é que há uma conspiração do ímpio, há uma conspiração do mundo impiedoso, uma conspiração contra Deus, uma conspiração contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, uma conspiração contra a palavra de Deus. Há nesse mundo tenebroso, há nesse mundo mau, nesse mundo caído, nesse mundo pecaminoso, uma conspiração constante contra as coisas sagradas, contra Deus e tudo aquilo que nós buscamos como certo na palavra de Deus. E isso é evidente tanto para o salmista quanto para a nossa realidade, irmãos. Quando o salmista diz: porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui fala de príncipes e reis
tramando contra o ungido do Senhor. Sempre foi assim na história, irmãos. Os governos impiedosos tramando contra a igreja de Deus. Roma, o judaísmo, o governo judaico, tramando contra o ungido de Deus que foi Cristo Jesus. E nós vemos em nossa contemporaneidade a impiedade tramando contra a igreja, tramando contra o povo de Deus. Aqueles que professam a verdade, aqueles que buscam a verdade, aqueles que pregam a palavra de Deus. Irmãos, quando se fala de príncipes e reis, o comentário de alguns estudiosos, de alguns comentaristas, é que aqui são aqueles que têm a caneta na mão, é aqueles que têm o poder de reger leis. E quantas leis, irmãos, não foram intentadas para calar a igreja? Se percebermos, irmãos, hoje nós vivemos uma cristofobia. Vivemos uma cristofobia. Temos aí lançamento já de uma Bíblia que foi tirada todos os textos que falam sobre determinado pecado. Porque esses que praticam esse determinado pecado fizeram a sua própria Bíblia. Vemos claramente, irmãos, leis para calar pastores. Vemos leis para que o evangelho não seja pregado de verdade. Quantas leis foram derrubadas na calada da noite? E quanto grupos distintos aí estão lutando pelos seus direitos, para que a verdade de Deus seja calada, para que os ungidos de Deus, de fato, forem atacados, para que venham ser atacados na sua fé. Vivemos isso, irmãos, que Davi viveu em relação aos amonitas e os seus aliados, aquilo que Cristo viveu diante da mentira dos judaizantes, do povo judeu. Vivemos isso em nossa contemporaneidade, irmãos. Nós vimos a conspiração do mundo contra o povo de Deus. Vemos a conspiração ímpia contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Da última vez que falamos sobre o Salmo 1, vemos que, na verdade, o ímpio, ele maquina o tempo todo. Ele está, de fato, detido no caminho dos pecadores. Ele, de fato, se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não tem prazer na palavra de Deus. Enquanto o povo de Deus, enquanto a igreja, enquanto os fiéis do Senhor Jesus Cristo meditam na sua palavra de dia e de noite, o ímpio trama de dia e de noite contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E qual é a resposta de Deus em relação a essa impiedade? A resposta se encontra dos versos 4 e 5, onde nós vemos aqui a firmeza de Deus, onde está escrito: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O que o Salmo está nos dizendo, que embora o mundo trame, embora a impiedade trame, embora o mundo conspire contra os santos, contra a igreja, embora os ímpios conspirem contra a igreja, contra os santos, o Senhor no céu ri de tudo isso. A realidade de Davi era essa, e quem sabe da história de Davi a gente lembra. Quem foi capaz de resistir à mão de Deus por meio de Davi? Quais foram os inimigos que venceram Davi? Porque Deus era com ele. Poderiam reunir reis e príncipes contra Davi, mas o maior estava com ele. O poderoso estava com ele, e Davi tinha essa certeza.
E da mesma forma Cristo, porque ele sabia que o seu pai nunca iria abandoná-lo, e que aquilo que estava proposto, a vitória que estava proposta, iria se concretizar. Tanto é que ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E quando nós trazemos para o grande ataque da impiedade mundana, o grande ataque, a grande conspiração da impiedade contra o povo de Deus, contra os santos, contra o povo da palavra, contra o povo da oração, nós vemos que de fato Deus continua sentado no trono, e assim como ele foi com Davi, assim como ele foi com Jesus Cristo, assim ele será com a sua igreja, até a consumação dos séculos, irmãos. Deus não abandonou a Davi, Deus não abandonou o seu Filho Jesus Cristo, e Deus não abandonará a sua igreja, não abandonará o seu povo. Deus ri do intento maligno, Deus ri desse intento impiedoso, dessa conspiração mundana contra o povo de Deus, porque o fim deles está determinado. Esse ódio contra Deus, esse ódio contra o povo de Deus terá um fim, irmãos. Quando o Senhor Jesus voltar, quando vier julgar toda impiedade, destruir toda impiedade, esse fim, há um fim para toda essa impiedade e para toda essa maldade. Há um ódio, de fato, pelas coisas de Deus, por meio desse mundo. Há um ódio pelo povo de Deus, há um ódio pela palavra de Deus. Porque ao invés, irmãos, de deixar o pecado, ao invés de abandonar as suas atitudes pecaminosas, eles preferem anular esse Deus, eles preferem matar esse Deus. Kistemaker, ele faz um comentário que na nossa contemporaneidade o ateísmo não é mais filosófico e não é mais intelectual, mas o ateísmo, ele é moral. Nós vivemos um ateísmo moral. O que isso significa, irmãos? Não está mais no campo das ideias, mas está nas minhas atitudes erradas, naquilo que eu acho que é certo, na quebra de princípios que eu acho que é certo, aquilo que confronta o meu pecado, o meu erro. Então é mais fácil matar a Deus do que mudar de atitude. É por isso que tanto Kistemaker quanto outros comentaristas falam que hoje o ateísmo é moral e não mais filosófico e intelectual. Tem 2 filmes que trabalham muito essa questão, porque embora o ateísmo fala, olha, Deus está morto, Deus morreu, foram feitos 2 filmes com essa temática, Deus não está morto. Mas agora a luta não é contra, de fato, a filosofia ateísta, ou a filosofia intelectual do ateísmo, mas a luta é pela imoralidade no mundo em qual nós estamos vivendo, onde tudo é permissivo, onde tudo pode, onde, de fato, se há amor, não há pecado. Se eu faço o que eu faço e faço por amor, não é pecado, porque o amor cobre multidões de pecado. Há uma deturpação da palavra de Deus, meus irmãos. Porque o amor que cobre multidões de pecado não é o amor eros, não é o amor sexualizado ou o amor da carne. O amor que cobre multidões de pecado não é esse amor, mas o amor que cobre multidões de pecado é o amor puro, santo, verdadeiro, é o verdadeiro amor de Deus, é o amor ágape, é o amor eterno de Deus. Há uma deturpação da verdade para que a mentira seja de fato
entronada nos corações, se possível for, dos eleitos, mas não é possível. Mas também outra verdade que esse texto nos dá é sobre o reino do Messias. Irmãos, existe uma conspiração ímpia do mundo, existe de fato a firmeza que Deus nos dá, de que tudo isso terá um fim. E isso começou no reino do Messias. A partir do verso 6 está assim: eu, porém, constituo o meu rei sobre o meu santo monte, Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como vaso do oleiro. Irmão, a quem foi entregue todo o poder? Porque vara de ferro significa poder, mão poderosa, todo o poder foi dado. A quem todo o poder foi dado, irmãos? A Pedro, a igreja. Todo o poder foi dado a Cristo Jesus, o noivo, o nosso rei verdadeiro. Todo o poder foi dado a Ele. E Ele tem governado com, de fato, vara de ferro. Porque nós, a realidade nossa, minha e sua, e de todo um ímpio nesse mundo, é vaso de barro. Nós somos vasos de barro, irmãos. O que um vaso de barro pode? O que uma coisa tão frágil e tão perecível pode? Contra aquele que tem uma vara de ferro. Então essa verdade deve trazer consolo ao meu coração, ao seu coração. Apesar de toda a ameaça, apesar de toda a maldade, apesar de toda a injustiça, apesar de todo o intento contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, há um Deus que nos traz uma firmeza e uma paz, porque Ele ri dessas atitudes. Há um Deus que já venceu, nos dando o seu próprio Filho. E para terminar, irmãos, dos versos 10, há um Deus que dá conselho ao mundo e um conselho a todos os povos da terra. Qual que é o conselho? Dos versos 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A realidade da conspiração mundana, há uma realidade de um Deus Todo-Poderoso que ri dessa conspiração, há uma realidade da vitória que nos foi dada através de Cristo Jesus, e agora o conselho de Deus para todo mundo, para todo ímpio. Qual que é o conselho de Deus? Primeiro, seja prudente. Seja prudente, porque todos os seus atos serão julgados, todos os seus atos serão de fato castigados. Deixe-se advertir-se. Tenha um coração de fato que se deixa advertir. Se dobre diante da disciplina de Deus, da advertência de Deus. Juízes da terra, vocês que julgam, estão julgando a igreja, vocês que estão de fato julgando pela lei dos homens, questões que afrontam a igreja, questões que afrontam a palavra de Deus, deixai-vos advertir pela palavra de Deus. Há de fato uma advertência aqui de Deus para todos aqueles que estão se dobrando à impiedade mundana, contra os santos, contra a igreja de Deus, contra princípios pautados pela palavra de Deus, irmãos. E ele segue: servir ao Senhor com temor.
servir com temor, irmãos. Porque servir sem temor não é servir, é usar. É usar a Deus para os seus propósitos, é usar a Deus para os seus planos. Quando se serve sem temor, se serve por alguma coisa que você quer. Quando se serve por temor, se serve por interesse pessoal. Eu já ouvi, irmãos, de pessoas, amigo próximo, falar assim: eu para o ramo que eu trabalho, eu não posso frequentar uma igreja simples e humilde, porque eu preciso de network. Eu preciso de uma igreja grande, que tem muitos empresários, porque eu preciso continuar trabalhando por meio do network. Quando a gente percebe, essa pessoa está servindo por temor a Deus. Pessoas que estão numa igreja grande, a igreja da moda, apenas por convenções ou convicções pessoais. Alegrai-vos nele com tremor. Aqui, irmãos, é uma alegria contida em Deus. É uma alegria com reverência. É uma felicidade com reverência, irmãos. A nossa alegria em Deus, ela deve ser contida no tremor, para que nós não venhamos extrapolar, para que nós venhamos ter atitudes que ofendam o Espírito Santo de Deus, com a pecha de que não, eu estou feliz, eu estou alegre, nós estamos aqui num momento de felicidade. A nossa alegria deve ser com tremor, com reverência. Beijai o filho para que não se irrite. Hernandes Dias Lopes, ele faz uma afirmação que beijar o filho é o quê? Se desarmar. Se desarmar completamente. Deixar as suas armas. Parar de lutar contra Deus. Porque quando nós servimos ao nosso próprio eu, ao nosso próprio ego, quando buscamos em Deus as nossas próprias satisfações, estamos armados contra tudo e contra todo. Contra todos. Nós não entendemos que Deus está no trono governando esse mundo, que Deus está no trono governando a sua igreja, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é que tira, Ele é que impõe, Ele é que troca os vasos de lugar. É Deus quem faz todas as coisas. E precisamos, meus irmãos, para servir a Deus, só precisamos desarmar. Porque só assim, irmãos, seremos felizes em nos abrigar em Deus, em fazer de Deus o nosso refúgio. Então, embora há uma maldade no mundo, embora há uma conspiração mundana, embora há de fato uma perseguição contra o povo de Deus, há uma firmeza de Deus para o seu povo. Há de fato uma ação de Deus por meio do seu Filho Jesus, que já nos deu a vitória. E há um conselho de Deus para o ímpio e para nós cristãos. Deus está no trono. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele rege as nações com vara de ferro, e nós somos vasos de barro. Assim é a palavra de Deus. Oremos.